Isaías 41, versículo 10. Vamos ler juntos? Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Na tradução, na nova versão lá, transformadora, a NVT, ele fala: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Esse versículo é uma promessa de conforto e proteção divina. E eu queria meditar um pouquinho nesse versículo e em alguns outros que eu vou estar aqui falando, porque o tema do nosso sermão é: o Senhor é contigo. A igreja pode sentar, se quiserem. Glória a Deus. Esse texto sagrado é uma passagem bíblica que eu entendo das mais fortalecedoras e animadoras das Escrituras. Não existe nada mais fortalecedor, né, e animador aos nossos corações do que a garantia da presença contínua do Senhor conosco. Então, ele é frequentemente usado, buscado para fortalecer a fé em momentos de incerteza e de medo, né? Por quê? Porque apesar de nós lermos as Escrituras, ouvirmos dos nossos pastores, dos nossos irmãos, em livros próprios, a gente sempre ouve: o Senhor é contigo. Mas quando vem o problemão, a gente esquece que o Senhor é conosco. A gente esquece. Ou a gente pensa assim: eu sei que o Senhor é comigo, mas eu sou tão pecador. Eu faço tanta besteira. O Senhor não vai me olhar. O Senhor não vai querer saber de mim, né? Mas não, Ele é Deus de amor. E Ele está sempre. E Ele avisa, fala diversas vezes: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo. Não tenha medo. Eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu seguro com a minha mão direita. Essa mão direita, no Oriente Médio, a mão direita significava poder e força. Muita força. Eu fiz uma anotação aqui sobre isso. Eu pensei assim: só lá antigamente, porque era assim que estava escrito onde eu pesquisei, né? Mas não. Poder e ação. Sua destra, né? Sua destra. Então, quando fala isso, simboliza força, autoridade e capacidade de agir. É a mão da ação e não apenas a presença. Porque a gente tem, quando o Senhor fala: eu sou contigo, Ele está dizendo: estou presente, estou aqui com você, estou presente com você, né? E o nosso Deus é justo e fiel, né? E essa ajuda de Deus, ela é baseada no seu caráter de justiça e de fidelidade, né? Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? Tem até um corinho antigão, né, que a gente cantava, que falava isso. E Deus, então, está nos chamando para sermos corajosos, porque Ele é conosco. E sempre foi assim com aqueles que o buscam. Sempre foi. Naqueles que nele confiam. O Senhor sempre encorajou os seus servos e prometeu ser com eles em qualquer desafio, em qualquer dificuldade. 2 Coríntios, que eu não dei não, tá, Vitória, na mídia não, isso para vocês. Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor fala para a gente assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se você está fraco, meu irmão, você se sente fraco, você não está, Deus é contigo. Ele está contigo. Então,
É na sua fraqueza que se aperfeiçoa o poder, né? A suficiência de Deus supera a fragilidade humana. Sempre vai superar. Então, nós temos todas as razões para nos mantermos seguros, né? Aí eu lembrei daquele louvor. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Exatamente isso que tem que estar no nosso coração, né? Mas como eu reconheço que o Senhor é comigo? Reconhecendo que o Senhor é contigo. A gente vai fazer um pequeno passeio. Eu vou falar pequeno porque as minhas alunas conectadas vão pensar que eu vou falar dos 66 livros. Não vou, não. A Aline já está até rindo ali. Mas a gente vai começar aqui em Gênesis. Gênesis, capítulo 21, versículo 22. Gênesis 21, versículo 22. Vamos ler ali, ó. Por esse tempo, Abimeleque e ficou... Não, é esse. Acho que eu errei, gente. Não é esse que eu quero, não. Não, é esse sim, desculpe. Estou muito nervosa. Por esse tempo, Abimeleque ficou comandante do seu exército. Disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. O Abimeleque, os irmãos devem lembrar, era aquele rei de Gerar, aquele rei que, quando o Abraão chega lá com sua comitiva, né, a Sara disse que era linda. Aí o que o Abraão fez? Quando o rei deve ter olhado para ela com muito bons olhos. Então, o que o Abraão fez? Ela é minha irmã. Mentiu para o homem, falou que era irmã dele. Aí o que o homem fez? Eu quero essa mulher. Eu quero ela. E aí o que aconteceu? Deus falou com Abimeleque em sonho. Olha só, você está querendo a mulher do outro. Ela é casada com ele. Não é? Deus falou com ele. Ele ficou muito chateado, foi lá, reclamou com Abraão. Você não podia ter feito isso comigo e tal. Depois vocês leem lá, nesse capítulo 20 em diante. Né? Mas esse fato serviu para uma coisa. O Abimeleque reconheceu Deus na vida de Abraão. E disse: Deus é contigo em tudo que faz. Então, eu quero fazer uma aliança com você. Eu te protejo, tu me protege, vamos ficar tudo amigo e tudo bem, né? Esse desde Gênesis, já é quando a gente vê que Deus prova que está contigo. Em Gênesis 26, 24, um outro versículo, Deus vai aparecer para o filho do Abraão, para Isaac. Né? E vai prometer a Isaac a sua presença. Então, na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então, Deus foi lá no filho, repetiu: Olha, eu sou contigo. Né? Eu sou o seu Deus. Em Gênesis ainda, 26, 28, e ainda com Isaac, né? Nós vamos ler. Havemos visto, vai lá, 26, 28? Vimos claramente que o Senhor está com você. Então, pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. A mesma coisa que aconteceu com o pai dele. Né, lá com Abimeleque. Né, eles quiseram, porque numa outra tradução, que eu não sei por que eu coloquei aqui, porque eu estou usando a NA, mas eu escrevi: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então, sabendo que deixa eu ficar perto dele. O Senhor é com ele, eu quero ficar perto dele. Então, irmãos, se alguém vê que o Senhor é conosco, o que vai acontecer? Vai querer ficar perto da gente. E aí nós vamos poder falar de Jesus para ele. E quando a gente falar, o Espírito Santo vai mexer com ele. E quando mexer com ele, o que vai acontecer? Ele vai se converter. E depois ele vai estar sentado aqui no banco, junto com a gente, louvando e glorificando o nome do Senhor. Então, o Senhor é contigo.
Não esquece isso. O Senhor é contigo. 4. Daqui a pouco. Eu só olho para ali. 28, versículo 15. Agora vai falar com Jacó. Falou com Abraão. Falou com Isaac. Agora vai falar com Jacó. O que ele vai falar com Jacó? Falei o versículo, falei 28, Gênesis 28, verso 15. Vou ler então. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Nosso Deus é Deus de promessas, não? Então, o segredo do nosso sucesso é o Senhor conosco. Vê que começou lá, a gente já está em Jacó. Será até onde que ela vai, hein? Onde até onde? Então, vamos em Êxodo 3. Varão, o Senhor é contigo. Varoa, o Senhor é contigo também. Não é só para o varão homem, varoa também. Varoa, aniversariante, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Mas ainda assim foi necessário, a gente vai ver lá em Juízes 6, de 15 a 16, que o Senhor respondesse a Gideão. Pois mesmo falando, como fazemos hoje nós, ele começou a traçar desculpas para não agir. Ele começou a falar, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Então, como eu vou? Quem sou eu, gente? A gente fala isso, né? Quem sou eu? Né? O pastor coloca, os pastores, a pastora coloca uma bênção. Você vai fazer isso, é isso. Aí você, quem sou eu, pastor? Eu sou essa resposta, eu usei já muito, né? Eu falei, quem sou eu? Não estou à altura disso, não posso fazer, né? Esquecendo, o que eu estou esquecendo? O Senhor é comigo, é contigo, é comigo, é contigo, é conosco. Né? Glória a Deus. A gente esquece isso, não pode. Né? Então, Deus falou para ele, Gideão, eu estarei com você, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Né? Então, imagina, um exército imenso. Queriam ir lá, ele estava lá no lagar se escondendo, né? Pisando na U. Né? Mas, né, o Senhor, você vai derrotar como se fosse um só homem. Quase que Deus falou para ele assim, você vai dar um peteleco no mundo, e vai todo mundo cair e você vai ficar de pé. Né? Em 1 Samuel 18, 14, está escrito, Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Então, todos os seus empreendimentos. Quem era assim também? José. Porque eu saí de Gênesis, mas eu não esqueci o José, não. José, tudo que ele fazia, prosperava. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Glória a Deus. Né? E em 2 Samuel 7, versículo 9, o próprio Senhor havia a sua presença, dizendo para ele o seguinte, eu estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Então, essa é a parte da aliança divina, prometendo a Davi proteção e uma dinastia eterna. Que chegou em quem? Chegou em quem essa dinastia? Jesus. Chegou em Jesus. Glória a Deus. Em Isaías 43, versículo 2, o Senhor promete ao seu povo, quando passar pelas águas,
eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Então, é a presença do Senhor no sofrimento. Deus não promete ausência de problema, mas presença durante todos eles, qualquer deles, qualquer situação, né? Deus não diz, não, eu sou contigo, você não vai ter problema. Não, não é isso. Eu estou contigo, você vai ter problema, mas eu estou ali com você. Glória a Deus. Eu estou contigo, né? Todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Também é uma proteção absoluta, né? Água, rios e fogo representam desafios intensos que, com Deus, não destruirão o fiel. Não destruirão. Se ele está com Deus, não destruirão. Eles são terríveis, mas não destruirão. E também é um sustento. O texto é uma mensagem de encorajamento para que não temamos, para não temer. Ele sustenta seu povo em situações difíceis. Então, Deus, Ele nos dá todos os alicerces, Ele fala conosco através da sua palavra, para que nós sejamos fortes e corajosos, para que nós não temamos determinadas coisas. É claro, nós somos humanos, nós vamos nos abalar. Vamos abalar, mas podemos ter a certeza da vitória. Porque lá, no nosso texto, que chamava antigamente, eu sou velha, né? Texto áureo. No texto áureo, lá em Isaías 41:10, ele vai dizer, eu te protegerei com a minha destra. Glória a Deus. Então, é isso. Em Jeremias, já estou nos profetas, tá, Aline? Em Jeremias 1:8, o Senhor disse a Jeremias, claro, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Glória a Deus. E ainda em Jeremias 19, no mesmo capítulo 1, ele novamente encoraja o profeta, e ele diz o seguinte, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, não conseguirão nada, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Glória a Deus. Né? Eu botei assim, Nilce, aqui para mim. Eu tenho que contar para vocês. A Nilce, alguém conhece a Nilce? Jó não vale. A Nilce é minha mãe. A minha mãe, atualmente, ela tem o Alzheimer, né? Então, ela virou uma criança, né? Mas a Nilce, ela tinha um testemunho com esse verso 19 de Jeremias. A gente teve um problema seríssimo lá em casa com um vizinho. E ela recebeu do Senhor essa palavra. Pelejarão contra ti, mas não... Durou 10 anos, gente. Essa durou 10 anos. Mas ela foi vitoriosa em cada ano. Fizeram de tudo que possa imaginar para tirar a paz dela. Ela chorava? Chorava. Ela orava? Claro que ela orava. Ela pediu oração? Claro que ela pediu oração. Ela fazia tudo isso. Entretanto, ela confiou nessa palavra. Ela confiou. E um belo dia, aquele povo saiu de lá e foi colocado um povo amigo, um povo... Porque era a casa da frente, a nossa, e a dos fundos, que era a casa da Joanice. Só que aí meu tio, o pai dela, vendeu, né, para uma pessoa crente. Vendeu para uma serva do Senhor. Só que era só ela e a filha. E ela não queria, ela queria separar uma coisa que não podia separar. Ela queria entrar numa parte da nossa casa para fazer uma proteção para ela.
Como ela não conseguiu, ela vendeu para um pessoal que não era... Como é que eu vou chamar? Eu não quero falar mal deles assim, né? Mas eles eram difíceis, muito difíceis. E eles perseguiram minha mãe, meu pai. Meu pai já estava doente nessa época. Perseguiram, mas a minha mãe, ela creu nessa promessa. Ela hoje não tem como falar, mas eu estou aqui e falo. De novo, pelejarão contra ti, não prevalecerão. Foi uma realidade na vida da minha mãe. Glória a Deus. Eu botei porque eu falei assim, ela não pode mais falar. Eu vou aproveitar e vou falar por ela. Glória a Deus. Né? Deus encoraja Jeremias, então, assegurando que, embora ele enfrente a oposição de reis, príncipes, sacerdotes e do povo, ele não será vencido, pois Deus está com ele. Sempre assim, né? Sempre assim. Presença constante de Deus para o livramento. É o que é. Aí, cheguei no Novo Testamento. Pronto. Podem ficar tranquilos, já estou chegando lá. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20 é o texto lá da Grande Comissão. Dentro da nossa filipeta da semana passada, das Conectadas, né? É a última parte do Pentateuco de Jesus, né? Lá. Então, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que venho ordenado, por quê? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Aleluia. Então, eu nem vou andar mais. Aqui tem Atos 18, tal. Não vou, não. Não vou, não. Porque a gente vai falar, vai continuar aqui, porque hoje nós temos mais coisas a serem feitas, né? Então eu não posso me estender demais, né? Eu vou fazer igual eu fiz com a minha pastora Lindinha. Eu falei assim, fala uma palavra no meu aniversário, uma breve palavra, não foi? E ela levou tenho até hoje, não só no coração, mas também na folhinha. O Marco também, no meu aniversário, falou com o pastor, né? Então, mas a gente fala, mas a gente não pode se estender demais, né? Então, vamos lá. Até porque vocês têm que ler a Bíblia, sabe por quê? Porque a escola dominical com vocês é muito mais legal. E o pessoal está faltando na escola dominical. O pastor Tiago agora fez uma lista de presença, né? Então, e a gente está faltando muito pontinho ali. Então, vamos lá, gente. Então, vocês vão se aprofundar melhor, né? Então, a presença do Senhor, ela é boa em tudo. Ela consola na peregrinação terrena. Ela proporciona descanso. Ela conforta nas provas. Ela garante resposta até mesmo aos menores grupos de crentes. Aí eu lembrei da live. O Senhor tem estado com aquelas poucas mulheres. Eu mesmo aderi há pouco tempo, porque eu não estava conseguindo assistir. Ontem também não consegui, tive que sair com o Marco. Mas o Senhor, elas mesmas dizem, estão dando testemunho, o Senhor já atendeu, o Senhor já respondeu. Por quê? Porque é a presença do Senhor. Né? Então, garante resposta até mesmo aos menores grupos de crentes. Então, onde tem 2, 3, o Senhor estará ali, né? Mateus 18, 19. O Senhor permanece até o fim. Aí a gente já leu, que é o Mateus 28, 20. Esse final. E eis que estou convosco. Mas o Senhor também encoraja para as batalhas da vida. Encoraja mesmo. Temos vários temas também, vários versículos, várias
histórias aqui que a gente vê, né, que a gente já falou, que é o Isaac. O final, a parte segunda do versículo 24 de Gênesis 26, né, Deus fala para Isaac: eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, a presença do Senhor constitui bênção sem medida, né? Bênção sem medida. Também a provisão na fome. 1 Reis 17, 13, ele diz assim: o profeta Elias diz à viúva de Sarepta. Quem lembra da viúva de Sarepta? O que ela fez? Ela tinha um pouquinho de azeite, né? Aí o profeta falou: traz. Tudo enquanto é vasilha que você encontrar, traz. E foi jogando lá, jogando, e nada de acabar o azeite, nada de acabar o azeite, né? Mas ele disse assim: mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. É um teste de fé durante a seca, porque você tem mães, principalmente mães. Você tem um filho, aí você tem só uma comidinha assim. Aí chega alguém e fala assim: primeiro você me faz um para mim, depois que sobrar você come, e depois... Já pensou isso? É um teste de fé, né? É igual o Abraão, na hora lá que levou o Isaac, tinha que dar... Não, difícil, né? Um teste de fé, né? Mas o Senhor era com eles lá. O Senhor estava lá. Né? Proteção contra o perigo. 2 Reis 6,16. Diz assim: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Tem muito mais aqui. Destaca a confiança de Eliseu na proteção divina, mesmo cercado por um exército inimigo, revelando a superioridade do exército celestial. Então, a gente está aqui, tem muita coisa em volta, mas o exército de Deus está conosco, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gosto disso. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bom. Né? Tem força na fraqueza, que aí é o 41:10 de Isaías, que é o nosso texto-chave, né? E depois, companhia nas provas, Isaías 43:1, que vai dizer o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Glória a Deus. Mensagem de conforto, reafirmando o amor, a criação e a propriedade de Deus sobre o seu povo. Porque nós somos o que mesmo? Nação santa. O que mais? Ó, não escutei, não. Geração eleita, povo exclusiva de Deus, né? Amo. 2 Pedro, né, pastor? 2 Pedro. Eu amo, porque declarar isso fortalece a nossa alma. Fortalece, né? Sou raça eleita, nação santa, né? Raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. E é isso que ele está falando aqui, nesse Isaías 43:1. Proteção total. Esse eu amo. Mateus 10, 30, 31. Amo. Por quê? Olha só. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. E nós ficamos se escondendo, né? Ficamos lá, não, tadinha de mim, quem sou eu? Né? E o Senhor fala: olha, eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Está tudo contadinho. Não cai um sem que eu permita, né? O Senhor vai falar. Então, destaca cuidado minucioso de Deus. Esse Deus que fala: eu
estou contigo, eu sou contigo. Então, a passagem ela exorta a não temer, garantindo que a providência divina cuida das pessoas, oferecendo consolo e segurança em meio a perseguições ou dificuldades, né? E um último aqui, Apocalipse, que eu tinha que chegar no final da Bíblia, né? Eu comprei mais uma, 73 agora. Porque essa que eu comprei agora, o nome dela é Bíblia Jesus. Então, eles vão trabalhando em cada capítulo tudo o que fala de Jesus, em cada capítulo. Aí eu fiquei apaixonada. Vida após a morte. Apocalipse 1:17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Esse versículo retrata João vendo Jesus glorificado e recebendo conforto, né? E eu já estou terminando, viu? Obrigada, gente. Obrigada, gente. É porque nós temos ainda muitas emoções, tá bom? Então, eu não posso demorar aqui. Então, concluindo, o versículo 10 de Isaías 41, ele traz uma promessa de suporte inabalável em tempos de crise. Deus está te convidando a agir ciente, não esquecendo de que Ele está contigo, né? Então, se a gente pegar o verso 10 de 41 de Isaías, primeiro ele diz, não tema, não fique com medo. Esse aí é um convite à confiança e à calma, pois Deus está sempre presente. Se a gente continuar e dizer, porque eu sou o seu Deus, segunda parte, é porque Deus está dizendo assim, não se afaste de mim, não se afaste. Eu reafirmo a aliança contigo. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero estar próximo de ti, né? Então, não podemos esquecer jamais que ele fala para nós, eu sou o seu Deus. Depois ele fala, eu lhe dou forças, eu o ajudo. Deus promete capacitação ativa para enfrentar desafios. Ele está ali dizendo que você pode enfrentar, porque Ele te fortalece. Aí eu lembrei de um louvor antigo, só eu que vou lembrar. Talvez a Lene, que de manhã ela lembrou um bem velho, na escola dominical. Mas tinha um que... Eu esqueci agora onde é que está a fala. Mas, assim, ele dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, posso. Olha lá, está vendo? Pastora Lindinha não sabe. Não sabe. Criança não sabe. Não sabe, não sabe. Está vendo? Vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Né? Esse versículo, ele capacita ativamente, né? Então, porque dá força. Tudo posso, como Paulo falou, né? Tem gente que usa esse versículo assim de forma meio errônea, né? Porque antes dele falar tudo posso, ele fala, passei fome, né? Sofri isso, sofri aquilo e tal, mas tudo posso. Então, eu posso sofrer naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele é comigo. Ele é comigo, ele vai me fortalecer. Ele vai me pegar com a mão direita, está escrito lá, no versículo 10, né? E o final é isso, exatamente esse. O seguro com a mão direita da minha justiça, que é o final do versículo, simboliza a proteção segura, intervenção vitoriosa, porque é o poder absoluto, a soberania e a fidelidade de Deus, pastor Tiago, em salvar e proteger o seu povo, né? Deus nos sustenta com a sua mão vitoriosa.